Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. A reforma tributária é uma reforma político-econômica que visa a mudança da estrutura legislativa de cobrança de impostos, taxas e outras contribuições vigentes, de modo que o sistema de tributação se modernize para que sejam corrigidos problemas de natureza econômica e social. No caso da reforma tributária debatida no país, o foco inicial é a simplificação do sistema tributário brasileiro, extinguindo tributos como PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por um imposto sobre operações com bens e serviços, chamado IBS. Essa alteração busca modernizar a arrecadação de tributos e impostos para favorecer a competitividade das empresas. O sistema tributário ideal é aquele que preserva o equilíbrio na concorrência, garante a competitividade das empresas e favorece o desenvolvimento das competências e vocações do país. A reforma tributária é esperada desde 1995, quando o termo Custo Brasil foi debatido pela primeira vez. De acordo com o levantamento do Movimento Brasil Competitivo, anualmente o Custo Brasil consome cerca de 1,5 trilhão das empresas, o que representa cerca de 22% do PIB nacional. Para falar sobre a importância da reforma e o impacto que ela deve trazer para as empresas e contribuintes, convidamos o professor Alexandre Evaristo Pinto. Nosso convidado graduou-se em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e em Contabilidade pela USP, onde também se especializou em Direito Tributário e obteve mestrado em Direito Comercial, doutorado em Direito Tributário e está fazendo um segundo doutorado em Contabilidade. É conselheiro da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, presidindo atualmente a Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes do CARF, o ACONCARF. É membro do Conselho Regional do Estado de São Paulo, o CRCSP, e titular da cadeira de número 63 da Academia Paulista de Contabilidade. Professor Evaristo, muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo conosco. Eu é que agradeço. Então, em primeiro lugar, olá a todos que estão nos ouvindo. Para mim é uma imensa satisfação participar aqui do nosso podcast, do nosso querido Conselho Regional de Contabilidade. E esse é um trabalho que é fundamental, né, de divulgação e disseminação da cultura contábil tributária no Brasil. Então, só tenho a agradecer e espero que esse bate-papo seja produtivo para quem nos escuta. Muito bom. Professor Alexandre, gostaria de começar perguntando por que o atraso na definição e aplicação da reforma tributária no país? Quais obstáculos enfrentados para aplicar essa reforma? Olha, essa é uma questão bastante interessante. Em primeiro lugar, acho que desde quando eu comecei a estudar direito, quando começa qualquer governo, a gente sempre fala na temática de reforma tributária. Então, é um tema que é recorrente. Que muito antes de eu começar a estudar, já havíamos falando de reforma tributária. Então, o fato é que o nosso sistema tributário no Brasil é extremamente complexo. A gente tem muitos tributos, uma quantidade muito grande, uma carga tributária extremamente alta, um número gigantesco de obrigações acessórias e muitas dúvidas. A gente vive num ambiente de total insegurança jurídica. Então, muitas vezes, quando a gente vai explicar para um cliente, para um aluno, e imagina até para um cliente estrangeiro como que é o sistema tributário no Brasil, a gente tem que se virar nos 30 ali para conseguir mostrar que muitas vezes uma pequena diferença ali, uma classificação fiscal pode determinar uma tributação ou outra, né? Recentemente eu até recebi pelo WhatsApp, né? O sonho de valsa, né? Aquele famoso chocolate, né? Quando ele tinha classificação como chocolate, ele tinha uma tributação mais alta. Aí ele foi reclassificado como um wafer e aí com isso teve uma tributação mais baixa. Então, vocês veem, olha só, uma coisa simples, né? Que é a mera classificação aí desse doce, vamos chamar assim, né? Para não chamar ele de bombom, pode mudar qual que é a consequência, qual que vai ser a carga tributária, mudar
o efeito no preço, mudar o efeito no consumo daquele próprio produto. Então, nossa legislação tributária é extremamente caótica. Teve alguns anos também um advogado tributário que também, para fins mais didáticos, ele começou a imprimir toda a legislação tributária. Isso não só a federal, né? A gente tem a federal, tem a estadual e tem a municipal, de mais de 6 mil municípios. E aí ele chegou num livrão lá, que é maior do que a altura dele. Ele chegou num livro de mais de 1,80 m, 1,90 m, mais de 2 metros. Ou seja, a gente vê que a legislação tributária ela é muito grande. E além de ser muito grande, ela se desatualiza. Possivelmente, quando ele imprimiu, já estava desatualizada algumas partes daquela legislação. Então, a gente tem um problema muito grande que exatamente nossa legislação tributária é complexa. E aí, quais são os principais obstáculos? Acho que a gente tem diferentes obstáculos, tá? Um dos principais obstáculos é que, para fazer uma reforma tributária ampla, a gente precisa que negocie União, Estados, municípios e Distrito Federal. Só que cada um desses entes, eles estão muitas vezes preocupados só com o seu próprio umbigo. Eles vão falar, vamos fazer uma reforma tributária, o que eu vou ganhar? E em qualquer reforma alguém vai ganhar, alguém vai perder. E é difícil você convencer alguém que vai perder. Então, sim, a gente tem lá, pode ser que uma reforma tributária seja boa para a União, mas não seja boa para os estados e municípios. Ou ao contrário, pode ser que seja boa para os estados e não ser para a União e para os municípios. Mas mesmo dentro de cada uma dessas categorias, né, exceto a União, que é uma categoria única, a gente tem diferentes, vamos dizer assim, situações dos estados. A gente tem estados que são altamente industrializados, né, como o caso de São Paulo. Enquanto a gente tem estados que são pouco industrializados, muitas vezes vivem de repasses ou vivem de incentivos fiscais. E o mesmo vale para município. A gente tem o município de São Paulo aqui, que é gigantesco, né? Tem uma arrecadação maior do que de alguns estados, tem uma tributação significativa de ISS, que é o Imposto Municipal sobre Serviços, mas a gente tem milhares de municípios que nem instituíram o ISS, vivem de repasses da União e dos estados. Então, mesmo dentro de cada categoria, você tem gente que fala, não, para a gente, se essa nova reforma for feita e a gente receber mais do repasse, a gente está feliz. Então, a gente tem obstáculos políticos em decorrência do nosso sistema, porque o nosso sistema é complexo e tem todos esses atores, né? É uma federação que é formada por União, Estados e municípios, além do Distrito Federal. Então, acho que o principal obstáculo é político mesmo. É difícil essa negociação. E como a gente está no âmbito de uma democracia, né? Felizmente, não tem uma força superior ali para falar, não, vamos reformar e pronto. Tem que todo mundo discutir, ser convencido. Então, é algo que demora mesmo, né? Fato. Professor Alexandre, por favor, quais os principais benefícios que a reforma visa trazer para as empresas? E o contribuinte de imposto de renda pessoa física, como que ele deve ser impactado? Bom, acho que o principal benefício é simplicidade. As reformas, todas elas, partem do pressuposto de simplificação. Igual eu falei para vocês, muitas vezes a gente tem dúvida de qual que é o tributo aplicável. Tem uma determinada mercadoria, um determinado serviço. Será que eu pago ICMS, ou pago IPI, ou pago ISS? Muitas vezes a gente tem a dúvida. Então, uma das ideias é simplificar, para que não tenha essa dúvida, vai ser o tributo tal. Também tem aquela questão, às vezes tem sobreposição de um tributo que é federal e outro estadual sobre a mesma mercadoria, por exemplo. Então, tem IPI e ICMS, se eu estiver vendendo um produto industrializado. Então, a ideia das reformas parte do pressuposto de simplificação. Então, muitas delas vão trabalhar com a unificação de diferentes tributos, diminuição do número de tributos por meio da unificação. E aí, como que a pessoa física vai ser afetada? A ideia das reformas, a ideia teórica é que haja uma diminuição de carga e, consequentemente, uma maior eficiência na arrecadação. E aí, com isso, teria um aumento na própria economia, teria um aumento no PIB. Então, as reformas tributárias, elas partem do pressuposto teórico
de que, com a simplificação, aumentaria a arrecadação e aumentaria a atividade econômica. Então, os efeitos para a pessoa física, enquanto contribuinte, seria ter menos trabalho para calcular a tributação, ter um tributo mais transparente, mais simples, e, ao mesmo tempo, como o Estado seria mais eficiente, teria uma economia maior e melhor e com melhores serviços públicos. Isso tudo na teoria. O que, na prática, a teoria é outra, né? A gente pode ter dificuldades para trazer a teoria para a prática. Professor Alexandre, para entender um pouco mais sobre a reforma tributária, eu gostaria que o senhor falasse brevemente sobre as propostas inerentes à reforma, em relação a Senado, Câmara dos Deputados e Governo Federal. Legal. Basicamente, o primeiro ponto importante a se destacar, nunca antes a gente discutiu tanto sobre reforma tributária. Nos últimos 4 anos, o tema da reforma tributária foi debatido imensamente, tanto no âmbito acadêmico, quanto no âmbito das casas legislativas. E esse passo é importantíssimo para que a gente tenha uma reforma mais democrática e que tenha ouvido diferentes atores da sociedade. Basicamente, a gente tem 2 projetos que ganham frente ali quando a gente fala de reforma tributária. Um deles é a PEC 45. A PEC 45 é a proposta de emenda constitucional número 45. Ela surge a partir de um estudo do CECIF, que é uma instituição, Centro de Cidadania Fiscal, capitaneado aí pelo professor e economista Bernardo Api e também pelo professor de Direito, o Eurico Desante. E qual que é a ideia, né, da PEC 45? Simplificação, diminuição desses tributos sobre o consumo por meio da unificação em um só. Então, hoje, o nosso cenário de tributação sobre o consumo é o seguinte: a gente tem um tributo federal, que é o IPI, a gente tem um estadual, que é o ICMS, e a gente tem um municipal, que é o ISS. Além disso, a gente tem as contribuições PIS e COFINS, são federais, que também podem ser enquadradas como tributo sobre o consumo. Então, no mínimo, a gente tem esses 5 tributos sobre o consumo. Cada qual com sua alíquota, cada qual com um agente arrecadador próprio, União, Estados, municípios, e muitas vezes com alguns conflitos, né? Eu não sei em qual enquadrar ali, principalmente ISS versus IPI e ICMS versus IPI, versus ISS, desculpa. E nesse sentido, o que é importante? Eles unificariam esses 5 tributos em um só, chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, o IBS seria uma unificação de tributos, por meio da qual a gente teria uma alíquota única, independente de qual que é o produto comercializado, produto ou serviço comercializado. Então, diferente do cenário de hoje, que a gente tem ali alíquotas diferentes de IPI, de acordo com o produto, ICMS também de acordo com o produto, ISS também varia, vai ser um IBS só, arrecadado ali de forma centralizada e dividido entre esses 3 entes, União, Estados e municípios, e com uma alíquota única. Então, o IBS ele tem essa grande vantagem. Além disso, a própria legislação da PEC 45, nesse projeto, propõe também a existência de um tributo seletivo sobre algumas atividades consideradas, de certa forma, danosas na sociedade. Então, poderia enquadrar, seria um pouco parecido com o IPI, né, mas tributação sobre o fumo, ter uma alíquota adicional, etc. e tal. A PEC 45 ela veio com bastante força ali, entre 2018 e 2019. Depois ela perdeu certa força e hoje a PEC, que possui mais força, está mais adiantada em termos de discussão, a PEC 110, proposta de emenda constitucional 110. Ela tem como origem um projeto do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, lá do Paraná, e também tem pressupostos, de certa forma, parecidos, tá? Então, também parte do pressuposto que a gente tem um sistema tributário muito complexo, precisamos simplificar, sim, e precisamos unificar. Só que a unificação é mais ampla, tá? Então, além dos 5 tributos que a gente falou, IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, também vai incluir ali CID, IOF, é uma unificação bem mais ampla. E a vantagem também, mais uma vez, sobre a denominação de IBS. Ambas vão adotar esse nome de Imposto sobre Bens e Serviços. Em outros países, tá, o nome que se dá mais tradicional é IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado. Aqui no Brasil, a gente tem preferido, talvez por razões políticas, esse IBS é um nome que já pegou. Então, a PEC 110 e a PEC 45 são as 2 principais propostas que estão na mesa.
e ambas partem desse projeto de unificação de tributos sobre o consumo. Então, a PEC 110 hoje, né, a gente não sabe como é o dia de amanhã, mas ela está um pouquinho mais adiantada nas discussões legislativas, mas não é fácil, tá? Por óbvio que a gente sabe que a discussão é boa, mas não é fácil porque, mais uma vez, o principal entrave talvez seja discutir União, 26 estados e o Distrito Federal e mais de 6 mil municípios. Realmente essa conversa parece ser bem difícil de acontecer, né, professor? Muita gente envolvida. Professor, quais são os principais pontos positivos da reforma para a sociedade? Transparência, desburocratização, incentivo ao crescimento econômico, entre outras questões? Olha, o principal incentivo, com certeza, é desburocratização. Então, o nosso custo do Brasil é altíssimo, e então, para o empresário fazer qualquer negócio no Brasil, constituir uma empresa e operar, né, é caríssimo. Tem custo trabalhista alto, e o custo tributário também é altíssimo. É altíssimo porque o nosso sistema é complexo, a carga tributária é complexa. Então, a simplificação, por si só, ela tende a diminuir o custo do Brasil e, como consequência, desburocratizar e trazer uma maior transparência, para que qualquer contribuinte saiba, olha, eu estou pagando aqui, sobre quando eu estou consumindo, uma carga tributária de 25%, de 30%, qualquer que seja a carga, mas vai estar definida e vai ser em âmbito nacional. Então, além da transparência para o contribuinte, isso causa uma maior segurança jurídica para todo mundo envolvido, para as próprias empresas, para o empresário. Então, a tendência é que ele tenha um incentivo maior a empreender e, consequentemente, a economia crescer. Consequentemente, também o governo vai arrecadar mais, né, na teoria, mais uma vez, e com isso vai conseguir prestar melhores serviços públicos. Então, seria quase como um círculo virtuoso, aí, todo mundo sai ganhando. Por que eu falo na teoria, né? Na verdade, a dificuldade de aplicação prática pode ser difícil, porque tem que tomar um cuidado para a reforma não impactar, ser uma reforma que aumenta a carga tributária. Esse é o grande medo de todo mundo. A reforma, todo mundo é consenso que precisa. Agora, se for uma reforma que aumenta, aí nem todo mundo quer. E o que acontece? Vai ter um impacto muito grande sobre alguns setores, porque imagina, unifica a alíquota. Mercadoria, a grosso modo, já tem uma tributação alta, mas serviço, as alíquotas são relativamente mais baixas. Então, você tributar um serviço a 20%, bastante alto. Então, acho que esse é um problema que talvez tenha que ser calibrado. Será que a gente precisa ter uma alíquota única? É uma discussão. Muitos autores entendem que não faz sentido você tributar com a mesma alíquota champanhe e cerveja. Por quê? Você tem públicos totalmente distintos. Então, tem que pensar, essa é uma premissa que está em ambos os projetos, mas que precisa ser mais bem discutida, porque talvez não seja esse o caminho. São escolhas, né? Qualquer escolha que a gente fala de política fiscal, ela tem prós e contras. Não vai ter um modelo que seja perfeito. Mas tem que ser bem discutido para que a gente saiba qual é a reforma que a gente está comprando ali. E, de fato, para testar se, de fato, a carga tributária foi diminuída. Porque reforma para aumentar a carga, a gente tem todo ano praticamente, né? Por mini reformas em alguns aspectos. Então, tem que ser, se for uma reforma para a gente fazer de uma maneira estruturada e geral, tem que ser para que tenha eficiência para todos os lados e, de certa forma, uma diminuição da carga. Por meio, né, eu não estou dizendo que os fiscos vão deixar de arrecadar, mas eles vão arrecadar, vão manter a arrecadação, melhor dizendo, mas por meio do crescimento da economia. Acho que essa é a ideia. Correto. E para o nosso público, professor, gostaria que o senhor explicasse um pouco qual é o papel do CRC e do contador nessa transição. Como que a entidade e os profissionais da área podem contribuir no processo para a elaboração de uma reforma boa, né, para todo mundo? Bom, contador tem um papel que é fundamental, viu, quando a gente fala de tributos. Por quê? O cálculo dos tributos, para começar, geralmente é feito por contadores.
Então, o contador é quem está ali na ponta para, eventualmente, saber qual que é a carga tributária específica de cada empresa. Então, ele precisa ser ouvido para saber, principalmente para dar essa sensação de como hoje é complexo o cálculo, de como hoje são inúmeras as obrigações acessórias. O Brasil é o país que mais se gasta tempo com preenchimento de obrigações acessórias. Só para falar do sistema SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. É uma sopa de letrinhas que a gente tem de obrigação acessória. Tem a ECD, Escrituração Contábil Digital, ECF, Escrituração Contábil Fiscal, EFD, Contribuições, que é Escrituração Fiscal Digital de PIS e COFINS, EFD, CMS-PI, que é Escrituração Fiscal Digital de CMS-PI, tem o E-Social, Nota Fiscal Eletrônica. Fora isso, tem algumas outras obrigações que continuam existindo, que não era do sistema SPED, DCTF, DIRF, ou seja, a gente tem muita obrigação acessória. Algumas informações, o contribuinte passa para a Receita Federal ou para outros órgãos públicos uma série de vezes. Receita bruta, por exemplo, o fisco tem essa informação, se ele quiser somar o total das notas fiscais eletrônicas emitidas por aquele contribuinte, vai estar também na ECD dele, vai estar na ECF, vai estar na EFD CMS-PI, vai estar na EFD PIS e COFINS. Ou seja, você está passando aquela informação mais de uma dezena de vezes. Isso daí, será que tem alguma eficiência nisso? Não me parece que tenha. Pelo contrário, né, você está se sujeitando a errar em algum deles, né? E quando você errar em algum deles, né, e o fisco vai captar aquela incongruência por meio dos seus próprios computadores ali, aí ele vai te mandar ali uma notificação, por que está diferente. Então, é uma questão bastante complexa. Então, o contador tem um papel importantíssimo por ser ele quem está na ponta calculando os tributos. Além disso, o contador tem um papel fundamental na evidenciação dos tributos, porque nas demonstrações contábeis estão lá evidenciados ali. Quais são os meus custos com os tributos, com ICMS, com ISS, com PIS, COFINS, minhas despesas de R, CS. Então, também o contador tem um papel fundamental na evidenciação desses tributos que são devidos. E o CRC tem um papel fundamental. O CRC faz um papel brilhante em diversa produção de normas. Ali a gente trabalha por meio do CFC na produção das normas contábeis nos comitês de pronunciamentos contábeis, né, a convergência das normas contábeis brasileiras ao padrão IFRS, agora também no Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. Então, tem um trabalho magnífico. Então, também é importante que a gente seja ouvido nos debates sobre reforma tributária, para que sejam dadas opiniões, porque a gente é quem está na ponta aqui. Então, acho que é fundamental o papel do Conselho, já que é um órgão nacional, né, e que tem exatamente contato direto com a matéria tributária. E o contador, de igual forma, a gente precisa ser ouvido também. Então, o papel que a gente tem é exatamente participar como atores na discussão, para que a nossa opinião seja ouvida também. Então, acho que esse é o principal papel do contador. Muito importante que nós sejamos ouvidos. Bom, professor, é isso aí. O contador tem um papel fundamental nesse processo que pode impactar todo o país. Bom, para fazer minhas considerações finais, basicamente eu gostaria de agradecer e agradecer. Acho que o ponto importante é que a gente seja ouvido e como link aí, né, até exatamente com a questão do papel do contador, é que a gente possa divulgar, né, a reforma tributária, a discussão dela está aí, mais dia, menos dia vai acabar saindo, então é importante que a gente consiga divulgar qual que é a questão principal, essa questão da simplificação, e como isso pode nos afetar diretamente, não só como contribuintes, mas também como contadores que auxiliam no cálculo, na entrega de obrigações acessórias e na evidenciação desses tributos. Então, é fundamental que o contador tenha esse papel ativo ali. Então, acho que a segurança jurídica e a simplicidade que são buscadas, isso vai ser um incentivo para que nós, contadores, a gente consiga até explicar para os nossos clientes das vantagens da reforma tributária. Mostrar, olha, com esse sistema mais simplificado, você vai conseguir crescer, porque você não vai ter mais aquela dúvida ali, e, consequentemente, você vai poder dar uma consultoria mais eficaz para o seu cliente. Então,
Então, gostaria de agradecer mais uma vez a iniciativa de vocês aqui do CRC e permaneço à disposição. Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado, professor. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação do professor Alexandre Evaristo Pinto e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRCSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo!